Gente, eu, com a graça de Deus, pude fazer uma caravana para Israel, que a gente chamou de encontro com Deus, né, praticamente. E também, por ser pastor, a gente acaba que lidar com muita gente. Tive o privilégio de poder viajar com alguns amigos, foi muito legal. E eu acredito que Deus não fala, às vezes Ele te fala o que você vai viver amanhã, mas Deus está falando aqui agora no que você vive hoje. E eu sentei para fazer uma reflexão de tudo, e um tempo que eu consegui tirar com Deus, bem melhor do que na correria louca do dia a dia que eu estava. Minha filha dormiu, minha esposa saiu à tarde para chá de panela da minha irmã que vai casar. Então eu tive aquele momento e veio a minha palavra do Senhor e foi muito bom, porque às vezes Deus fala e Deus relembra toda uma história de anos, assim, Deus fala em um segundo e pum, te joga uma mensagem de anos num rema, numa paulada, Ele te joga a tua vida. E eu gostaria de falar hoje sobre a manifestação de Deus que acontece nos relacionamentos. A manifestação de Deus que acontece nos relacionamentos, amém? Eu gostaria de ler Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz o seguinte, vamos lá, olha só, olha o que diz. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Só esse texto, olha só. Tem outro também em versão, mas pode deixar nessa, que diz, aquele que se isola, quem fica solitário, né? Busca seu próprio interesse e se insurge, se rebela contra a verdadeira sabedoria. A gente pode definir que esse tipo de atitude, em primeiro ponto, ela é uma atitude, toda atitude de isolamento, a gente percebe que ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. Vamos falar essas palavras feias comigo num culto? Depois a gente fala a palavra boa. Fala comigo, rebelde, burra e egoísta. Toda atitude de isolamento, exceto a que vivemos há um tempo atrás, né? Porque todo isolamento requer uma bandeira vermelha, mas toda atitude de isolamento ela é rebelde, burra e egoísta. Por que rebelde? Porque está dizendo que insurge-se, se rebela. Por que burra? Porque está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Se tu puxa uma briga com a verdadeira sabedoria, você tem que ser muito burro para fazer isso, né? E terceiro, egoísta, porque busca o seu próprio interesse e esquece que relacionamento, você, querido, num relacionamento, tem que estar preocupado mais em dar do que receber. Normalmente as pessoas se isolam do relacionamento, sabe por quê? Porque elas não estão contentes com o que estão recebendo ou com o que não estão recebendo. E esquecem que a primícia espiritual é melhor dar do que receber. Então você abandona alguém porque tu não gosta do que tu está recebendo, ou segundo, porque tu não está recebendo o que você quer. Só que relacionamento não se trata de receber, se trata de dar. Amém? E existe um poder de Deus que é manifesto nessas relações entre pessoas, que pode ser interrompido este poder de Deus, disponível para esse tipo de manifestação, como pode ser liberado. E eu gostaria de estimular algo chamado comunhão entre os irmãos, que eu acredito que manifesta um poder incrível da parte de Deus. Amém? Eu tenho muitas provas quanto a isso. Basta dizer que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros tratam de Deus e o homem, o ser humano, bem como os últimos 6 tratam de ser humano com ser humano, ou seja, os primórdios da primeira aliança já declara que já tem mais preceitos ao lidar entre homens, que tem tudo a ver com Deus, do que com o próprio Deus, leis que nos explanam isso. Basta ver em Gênesis que Deus, quando cria tudo que há, os céus e a terra, obrigado, Vini, quando Deus cria os céus e a terra, ele diz, olha, isso é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele criou você, homem, sexo masculino, oh, que nojo, né, pastor? Chorei, vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou voltar. Quando ele criou você, homem do sexo masculino, ele disse que era muito bom, ou seja, você foi para um degrau de cima. Agora, meu irmão, ele olhou para nós que era muito bom e falou assim, olha, não é bom que você ande só, por isso eu vou te fazer uma joia de primeira, uma adjutora da costela e não do pó. E fez a mulher. Ou seja, ele disse que uma coisa não era boa, o homem andar sozinho.
Ou seja, a solidão ela não é positiva. Salmo 133, de versículo 1 a 3, diz que quando a igreja está em comunhão, Deus, ó quão bom e quão agradável é ver os irmãos unidos. Versículo 2, vamos rápido então, já que abriu. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3, é como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, não é que pode ser que venha, não. Ali ele ordena a bênção do Senhor para sempre. Há uma bênção que é ordenada quando manifesta a comunhão. Sempre me chamou a atenção, gente, aquele texto em Lucas 15, capítulo 15, versículo 4, em que diz que o bom pastor deixa 99 no aprisco e vai atrás da uma ovelha que se perdeu. É sempre a pergunta que eu falava, mas será que essa uma ovelha ela vale tanto para largar as 99? A questão é que as 99 têm umas às outras. Aquela uma não tinha ninguém. E o engraçado que o mais importante aqui é que a visão de Deus é que viver em comunidade, em comunhão, é muito importante. Que eu posso arriscar muita coisa para restaurar a comunhão entre os irmãos. É essa a mensagem. Eu acho muito interessante aquilo que Cristo Jesus diz em João 15. Ele diz que Ele é a videira e nós somos os... E quem estiver conectado nele, vive, certo? Vai vir seiva. Acontece, querido, é que eu tive em Israel e tive em outros lugares e eu vi uma videira. A videira que chega às vezes, querido, a quase quilômetro. Uma videira só. A videira às vezes chega a quase 1 quilômetro. Só que aí você pergunta, a ignorância, né? Eu já perguntei para o Salo, ele vai estar aqui em julho, e você vai conhecer ele. Perguntei, mas quantos pés de uva tem aí? Olha, pergunta, pé de uva, né? Aí ele falou, não, pastor, solo uma videira, todo isso. Eu falei, uma videira? Sim, é uma videira, mas... Cara, eu falei, mas aqui tem quilômetros? Sim, temos videiras há mais de 1000 anos. Videiras aqui, gigante, enorme. Eu falei, mas isso é uma só? Sim, é uma videira. Gente, nada está escrito alegoricamente na palavra de Deus à toa. Por isso que Efésios capítulo 1 diz que nós somos o complemento de Cristo, do Senhor. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos um só. Você só recebe algumas coisas se teu irmão está recebendo. Porque tem que passar por ele para você receber. E quem retém, querido, mais do que é justo, não prospera. Você só vai viver algumas coisas, querido, se teu irmão do lado estiver vivendo. Ou ele estiver disposto a fluir naquilo. Sabe, gente, é por isso que nós temos que destravar a igreja para que cada um flua segundo o seu chamado perfeitamente. Porque a ignorância achar, não, eu estou aqui estudando a palavra, vou ter uma excelente pregação e o reino de Deus vai explodir. Não, você tem que ter uma preocupação e responsabilidade com o seu irmão. Se ele está exercendo o que ele tem que exercer ou não está, você tem que chamar ele, você tem que tomar um café com ele, você tem que chamar que você tem essa responsabilidade. E eu vou te provar isso com base na palavra de Deus, amém? Isso é tão interessante, gente, que eu começo a ter algumas percepções diferentes acerca de alguns textos. Lá em Mateus 18, versículo 19 e 20, diz que quando estiver 2 ou mais reunidos, né, que tiver 2 entre vós sobre a terra, que concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Olha que interessante, olha o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, olha que interessante, isso aqui, perceba. Pastor, mas isso aí, se eu estiver em casa, não acontece? Não, entenda o texto. Ele não está falando de pessoas que casualmente se encontraram e falaram, e aí, Vinão, beleza, tranquilo? Em nome de Jesus vai dar certo, hein? Olha, pela glória de Deus, nós vamos passar essa prova. Não está falando de gente que se encontrou por um acaso e usou jargão cristão. Está falando de pessoas que pararam o seu tempo, abdicaram das suas coisas, se reuniram como igreja e declararam coisas no reino da terra e que é conectado no reino do céu. Nós não temos noção do poder que é a oração da igreja em prol de algo.
Nós não temos ideia do que é se reunir com o intuito de orar por causa de alguma coisa e no nome de Jesus declarar em cima daquilo e saber que cadeias podem ser rompidas, anjos podem visitar pessoas, anjos podem libertar pessoas com o poder que é pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Por isso nós vamos orar por algumas coisas hoje aqui. É tão interessante em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 5 ao 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 ao 7, eu preguei isso esses dias, mas eu falei de um outro contexto, olha só, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lembra que eu falei lutas por fora e temores por dentro? Falei que existe uma luta externa e uma luta interna, agora eu vou continuar. Porém, mesmo com a luta por fora e com a luta por dentro, porém Deus, meu Deus, isso aqui eu amo esse texto, que conforta os abatidos. Meu irmão, você vai ser abatido em alguns momentos da sua vida, mas tem um Deus que conforta. Esses dias eu comprei um pillow lá em casa, deitei na cama, a cama já era gostosa, quando eu coloquei o pillow, Jesus, que conforto. O Deus que conforta os abatidos, nos consolou como? Como que Ele consolou? Com a chegada de Tito. Deus vai mandar pessoas na tua vida para consolar você, escrito. Por isso receba, por isso seja hospitaleiro, por isso ame, por isso se abra a relacionar-se, porque Deus usa pessoas para promoverem conforto, serem remédio na tua vida, serem cura, serem tratamento na tua história. Se abra a relacionar-se. É um ramo que é do outro ramo, que é do outro ramo. Se tem um ramo com problema, você está prejudicado em receber a seiva que vem do tronco. Eu acho muito interessante, querido, lá em Atos 4, 23 e 24, depois que Pedro e João, eles saem da cadeia, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, ameaças. Se vocês pregarem o evangelho, nós vamos arrebentar vocês. Aí, depois, no versículo 24, ele diz, ouvindo isto, todas as ameaças, as desgraças, as coisas ruins, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que deles. Aí começaram a orar no fervor, todo mundo orando depois de ser preso. No versículo 31, olha o que acontece depois dessa oração toda que eles fizeram. Versículo 31, olha o que acontece depois dessa oração. Versículo 31, olha o que acontece depois dessa oração. Aleluia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram... Meu irmão, nossa oração tem poder de fazer o local aqui tremer, fazer as bases da terra tremer. Uma igreja que ora, a terra não dá conta. Pessoas que num propósito se aliciam a orar por algo, eu vou dizer que a terra treme, ficamos cheios do Espírito Santo, uma ousadia colocada dentro de nós, e a palavra de Deus sai da nossa boca, amém? Agora, querido, sabe qual que é o grande problema? É que a gente procura relacionamentos nos dias de hoje. Estou falando porque eu já falei muito disso. Eu já estudei muito disso. Eu já fui em tudo que é palestra que você imaginar, eu já fui. Cristão não, cristão que for, para aprender. E a gente escuta muito acerca de um nome chamado networking. Em que hoje, leia-se network, sabe o quê? Vou procurar alguém que tem algo para me oferecer para eu aprender com ele. Correto? Vou procurar alguém que tem algo para me ensinar e aprender. Mas dificilmente você procura pessoas para ensinar. Na verdade, quando você identifica alguém que na tua cabeça, que não é nada, Paulo, judeu de judeu, fariseu de fariseu, grego, romano, 5 idiomas, inteligentíssimo, instruído aos pés de Gamaliel, um estudioso famoso da época, disse, quando eu conheci Jesus, eu percebi que tudo que eu tenho é esterco. Então, digamos o esterco que cada um tem na cabeça, de acordo com Paulo. Eu estou parafraseando ele, não estou dizendo que você tem, estou parafraseando ele. Então, o esterco que eu tenho, que Paulo tem, que eu acho que eu tenho também, se você não acha, mas, parafraseando Paulo, ele diz, eu considero perca de tempo. E a gente percebe que relacionamento hoje, nós procuramos para aprender, para sugar de alguém, parasita, mas não para dar. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você mudar um pouco a
a sua configuração e entender que você vai ter que começar a se relacionar com pessoas porque você tem algo de você que foi tratado por Deus, que foi colocado na fornalha, que tem sido instruído, que tem que ser compartilhado com alguém, porque o teu sucesso depende do sucesso dessa pessoa também. Se somos todos, enquanto Jet Church, Reino de Deus, e Jet Church ainda é muito pequeno, é minúsculo, não dá nem para dizer que tem tamanho. Em relação ao Reino de Deus, nós temos que nos ocupar em ser luz e resposta na vida do nosso próximo. É por isso que em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, né? Então, networking, querido, não é só para ver o que o outro tem para te dar, tu vai ter que dar também. É melhor dar, a gente tem que entender que melhor é dar do que receber. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, um ao outro, e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não, vou ficar aqui de boa, no meu canto, tranquilo. Solitário, procura os seus próprios interesses. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Quanto mais próximo, pode ficar só ali. Sabe, gente, eu comecei a ser pastor muito cedo. Desde 16 anos. Eu pastoreio pessoas. Depois o título veio depois. Mas só Deus mesmo para ter me colocado nessa posição ao avaliar a forma que eu lidei com muitas situações, né? Só uma história, né, Pacheco, que passa de muita cagada. Jesus amado. Assim, nossa, assim, dá até vergonha em algumas coisas. E eu lembro de uma história que hoje é engraçado, na hora foi muita graça de Deus em tudo que aconteceu. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu tô fora da igreja, eu venho te comunicar aí que eu tô fora da igreja. Só que antes disso eu soube que deu um barraco entre ela e umas pessoas, umas outras irmãs da igreja. E barraco e gritação. Ela chegou a quase avançar na outra irmã lá. No lugar que era para ser de alegria, virou uma loucura. E ela falou, eu fingi que não sabia de nada. E ela me contando, eu vou sair da igreja, não sei o que, eu vim aqui te comunicar. Eu falei, mas você vai sair por quê? Não, eu vou sair porque estou com os problemas aí, eu não fico em lugar que não tem amor. Essa é uma premissa que eu estabeleci na minha vida. Não fico em lugar que não tem amor. Aí eu falei, mas você está falando isso aí por causa do barraco lá que deu com a... É isso aí também, já que o senhor sabe, eu vou jogar aberto. E eu, desde muito novo, chamado de senhor, né? E eu falei para ela, querido, então, já que a tua premissa é viver em lugares que só tem amor, então hoje a senhora vai lá, pegue as coisas da tua casa, abandone teu marido e teu filho, que você vive num barraco lá com eles, entendeu? E larga eles agora. Meu irmão, na hora ela gelou para mim, eu falei aquilo, novo a gente fala coisas que não deve, né? Eu pensei, que conselho de pastor é se abandonar? Ela ficou vermelha, depois ela começou a rir, daí ela falou, rapaz, o senhor me pegou, né? Eu falei, te peguei, não peguei? Aí deu aquela amenizada em toda aquela situação. Sabe qual que é o dilema, gente? O dilema é que no amor não é um local que não tem problema e não tem barraco. No amor é lugar que se resolve problemas. É quando dá um problema e um barraco que a gente vê se tem amor. Que a gente vê se de fato o princípio ali é amor. É quando dá uma rusga, quando dá um soco, quando dá um tapa e vê que tem amor para virar outra face, que a gente vê se de fato o local está cheio de amor ou não está com amor. Porque se não tem problema, querido, como é que vai manifestar amor? É na crise, é na dificuldade que o amor se comprova. E ela concordou comigo, está até hoje aí na igreja. Depois ela vai assistir esse vídeo aqui. Né? Está até hoje aí. Eu lembro, tinha um rapaz aqui, que ele estava falando, a rapaziada dos jovens, ao pastor Giovanni, ao pastor Rafa, ele falava assim, porque não tem ninguém aqui na igreja para me ensinar, me instruir, eu estou tendo que pegar alimento de fora, na internet e tal, para poder nutrir o meu conhecimento, tal. Eu já tinha escutado eles me passar aquele recado, né? Eu falei assim, tá, cara com problema, deixa quieto. Aí ele um dia marcou, deixa eu tomar um café comigo, e ficou marcando, eu preciso falar contigo, tal. Aquela correria, não consegue, que vai marcar. Um dia eu sentei com ele. Ele não tinha nada para me dizer. Ele só queria falar, tal, falou, eu escutei e tal. No final ele olhou para os meus olhos e falou assim, pastor, e aí, o café foi bom para o senhor? Aí eu falei, não, foi bom, tal, assim. Não, assim, deu para aprender alguma coisa, tal. Eu achei que no começo ele estava brincando, mas era sério o que ele estava me falando, entendeu? Eu falei, cara,
como assim? Ele falou assim, não, pastor, eu estou aqui porque eu estou, assim, vim aqui conversar com o senhor para ver se eu aprendi alguma coisa, tal, mas eu vi que eu estou num lugar que não me agrega, que não... Aí eu falei para ele, cara, mas você está indo no clã lá? Assim, estou indo no clã lá, mas o pessoal fala umas coisas que eu já sei, o curso lá, o outro lá, para mim não tem muita moral para falar, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ele o seguinte, cara, se você é tão bom assim, por que você não vai lá ensinar, ajudar o outro a ficar melhor? Por que você não fica aqui do meu lado e me ensina a ser melhor então? Você já parou para analisar que esse evangelho que você sabe tudo, significa que você tem muito mais para dar para o outro do que para receber dos outros? Se você está realmente nesse nível, você tem que de fato sentar com as pessoas e instruir elas a andar nesse amor tão maravilhoso e daqui a pouco virar um querubim ungido igual você é. Um cara bala igual você. Já parou para pensar que num relacionamento, já que você é tão bom, vai lá para ensinar, vai lá para ajudar, vai lá para ser suporte, vai lá para... O solitário busca os seus próprios interesses. Eu falei, tá, e que é o interesse do reino de Deus? Você está vendo um problema, uma defasagem? É você que vai resolver então. Está vendo uma dificuldade no reino de Deus? É porque Deus te chamou para você sanar e resolver aquilo. E eu lembro, ele falou, pastor, nunca olhei por esse lado, e eu vou agora. Eu falei, então tá bom, então aí resolveu. Não adiantou muito aquela conversa, mas são percepções que eu estou te contando, coisas que pessoas pensam. E não se engane, meu irmão, mas eu às vezes penso isso em alguma escala mesmo que menor da minha vida. Quando eu me julgo, não preciso ir naquele, não, isso aqui não... Você é o cara então, você é o bonzão. Você não precisa, né? O outro lá não tem moral para te ensinar, claro. Você é muito bom, né? Você é o cara. Então aquilo lá, meu irmão, Deus vai ministrando. Sabe que um homem... Olha, vou falar o currículo dele aqui para vocês. Vou falar o currículo de um cara aqui para vocês. O cara um dia estava num monte e veio um monte de guarda prender ele. Ele falou que caia fogo do céu. Blum, matou todo mundo. Aí veio de novo uns guardas para perto dele, prender ele. Ele falou que caia fogo do céu. Matou todo mundo. Na terceira leva que estava indo, os caras já de joelho. Pelo amor de Deus, não manda fogo. Por favor, não manda fogo. E o cara, não, tá bom, não vou matar vocês não. Aí o cara desafia todo mundo. Ora, faz fogo cair do céu. Ele pega uma faca e corta a cabeça de mais de 800 profetas. Um cara, estou falando de um homem. Será que é o cara ou não é o cara? A Bíblia diz que ele recebe uma ameaça de morte. Dá uma loucura na cabeça dele. Fica doido. Esse cara que diz palavras de Deus, que pela sua boca ficou 3 anos e meio sem chover. Eu estou falando desse cara, olha o currículo dele. A Bíblia diz que deu a louca na cabeça dele. Se deu a louca na cabeça dele, pode ser que dê na minha, pode ser que dê na sua. Pode ser. Se deu na dele, quem sabe, a sua deve ter alguma brechinha que dê também. Beleza. A Bíblia diz que esse cara foi ao deserto, abandonou o seu ajudante e se isolou numa caverna. Toda atitude de isolamento, ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. Toda vez que se isola, vou ficar sozinho aqui e tal. Sabe que meu avô me contou a história de 2 touros da fazenda dele? Me contou como é que os touros reagem, reino animal. Quando 2 touros brigam e um perde a batalha, a luta, um fica envergonhado e some. Fica lá no meio do mato, no meio das árvores, escondido, de longe de todo mundo. Passado alguns meses, ele envergonhado, ele vai voltando. Até ficar quietinho no lugar dele, porque é impossível não viver em comunidade. Reino animal. Toda vez, meu irmão, eu acho melhor agora eu ficar sozinho, porque não sei o que, tal. Atitude rebelde, burra, egoísta. Eu acho melhor que assim eu aprendo mais. Atitude rebelde, burra e egoísta. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. E esse profeta, ele, coitado, ingenuamente, com todo esse currículo, ele olha um dia e fala, Deus, eu quero morrer. Só eu fiquei, só eu sei, eu sou o cara, não tem ninguém que me alimenta mais, eu não vou porque eu aqui sozinho me basta, isso aí não vai agregar na minha vida, no meu ministério, olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha o que eu sou. E Deus falou, rapaz, tem outros 7.000 que eu reservei para mim, que não se prostraram diante de Baal e são meus, eu reservei eles para mim. Quem você acha que é? Tá louco? Pirou? Tem uns 7.000 ainda, meu amigo. Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Sabe, gente,
Tem uma interpretação, que eu acredito, em 1 João, capítulo 4, versículo 29, que eu gosto muito. Perceba, eu traduzi isso de uma maneira mais fácil. Se você não consegue lidar com pessoas que você sente o cheiro, lambe, escuta e toca, se você não consegue lidar com essas pessoas, pode deixar o texto aberto. Se você não consegue lidar com essas pessoas, não ache que você sabe lidar com Deus. Se você não lidar com material, aquilo que você vê e toca, não ache. 1 João capítulo 4, versículo 29. Hã? Não é? Bota então, é aquele Jesus. Aquele que não ama o seu irmão e diz que ama a Deus se faz mentiroso. Acha aí no Google aí, depois você bota aí. É para estar por aí. Gente, esse texto diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. 1 João 4,20, não é 29. Botei um 9 aqui, 1 João 4,20. É lendo meus hierógrafos e tal. Esses dias eu fui na farmácia lá, entreguei lá pro cara da farmácia. O que está escrito aqui? Ele falou, não, tá escrito, obrigado. Então. Ele me ajudou. Piada, depois eu dou o crédito, né? Se alguém disser, amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meu irmão, olha que interessante. Então vamos aplicar isso em outras esferas. Se você não consegue honrar um líder, não vem para mim que tu honra a Deus. Se você não consegue ser submisso a uma visão que não seja a tua, do teu negócio, da tua empresa, não venha dizer que você vai ser submisso em totalidade à missão de Deus. O reino de Deus tem hierarquias a ser realizadas, concretizadas e cumpridas. Se você não é leal à sua esposa, não venha me dizer que você é leal a Deus. Não venha dizer que se você é leal ou não é leal a um amigo, não venha me dizer que você é leal a Deus. Se nós não lidamos com as coisas aqui, na horizontal, da maneira correta, não se engane, porque você também não lidar com as coisas verticais da maneira correta. Eu acho tão interessante que em Hebreus, no capítulo 13, olha que interessante, Hebreus, capítulo 13, olha que legal, versículo 1 e 2, olha o que diz. Seja constante o amor fraternal. Versículo 2, por quê? Não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade, o amor, sem saber acolheram. Meu irmão, você recebe anjo e nem sabe. Você recebe anjo e nem sabe que recebeu. Pastor, mas como assim um anjo? Vou ler para você o que é um anjo. Anjo é o enviado de Deus. Anjo pode ser eu, pode ser você. Ah, pastor, não, que teologia é essa? Sim. Em Apocalipse diz, ao anjo da igreja que se encontra em Éfeso. Está falando do pastor da igreja. Ao anjo da igreja que se encontra em Pérgamo. Ao anjo da igreja que se encontra em Filadélfia. Está falando de um mensageiro de Deus que naquela época era o pastor daquela igreja. Muitas vezes, querido, eu recebo algum de vocês em casa, e algum de vocês, quantos aqui hoje já se encontraram comigo em um café e me entregaram uma palavra de Deus, eram mensageiros de Deus, eu recebi um anjo naquele momento e não me dei conta. Quando alguém vai entregar uma palavra de Deus, você está recebendo um anjo e você às vezes não está se dando conta. Quem sabe hoje aqui eu estou sendo um anjo, mensageiro de Deus no seu coração, e até agora você não se deu conta. Não que eu seja alguém espiritual, não é isso não. É que nós recebemos algumas coisas espirituais e a gente não percebe, a gente não se atenta. Isso é tão interessante, que a Bíblia diz que, eu vou encerrar, tem muitos outros textos para ler, mas não vou ler. Fala em Mateus 6,14 acerca de que se você perdoar o teu próximo, você é perdoado diante de Deus. A Bíblia diz que se você tem uma oferta para entregar, para você prosperar, você percebe que tem algo contra o teu irmão, algum problema, deixa a oferta no altar, porque o lugar de oferta não é no teu bolso, o lugar de oferta é no altar. Deixa a oferta no altar e vai se consertar com o teu irmão. Depois volte e consagre ao Senhor. Sabe, gente, cheio de instrumentos, quer um vínculo legal na vertical? Estabeleça os vínculos da maneira correta na horizontal.
A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que o marido deve tratar a sua esposa como o vaso mais frágil. Caso a trate com muita brutalidade, as suas orações serão interrompidas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, entendendo, porque a gente às vezes não entende, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É vaso mais frágil, glória a Deus, as mulheres estão dizendo aí. Gente, a mulher não é frágil aqui numa questão de força. Porque se for de força, eu digo que elas são bem mais fortes que a gente. Porque eu, se dá uma dorzinha, eu já me jogo lá. A Gabi, minha esposa, para tomar um remédio, meu amigo, bateu, não deu, remédio para dentro, eu aguento e eu não suporto a dor. É frágil emocionalmente. Você cuida emocionalmente da tua mulher, a fim de que as suas orações não sejam interrompidas. Impossível dizer, sou um santo homem de Deus, se as minhas relações horizontais não estão de acordo como preceitua a palavra de Deus.